E nós voltamos a falar sobre o incêndio no Museu Nacional no Rio, que chamou a atenção para a vulnerabilidade das instituições de cultura pelo Brasil. Para entender melhor o risco e evitar que outros museus sofram com o descaso e a degradação, eu converso com o especialista em segurança patrimonial, Fernando Fleider. Fernando, muito boa noite para você. Uma situação como essa, que vimos no Museu Nacional, pode acontecer em outras casas de cultura Brasil afora, não? Boa noite. Certamente pode, quer dizer, o que aconteceu não foi algo isolado, foi, na verdade, uma consequência de uma edificação muito antiga, sem absolutamente nenhum tipo de sistema preventivo. Agora, Fernando, quando a gente pensa em segurança predial, vamos falar um pouquinho de segurança nos prédios. Quais são os requisitos que precisam ser atendidos para garantir uma edificação segura? Quais são aqueles que não podem ficar de fora? Bom, a gente começa hoje, qualquer sistema de prevenção, ele começa com a detecção, né? Você tem que ter a capacidade de detectar que alguma coisa está acontecendo fora da normalidade. Essa detecção pode ser uma detecção da temperatura, pode ser uma detecção de fumaça. Então esse é o primeiro passo, né, para você conseguir ter uma resposta rápida. Depois você tem que ter uma integração do que a gente chama de sistemas, né? Quer dizer, você tem uma capacidade de essa detecção se transformar de alguma maneira em um alerta, seja um alerta para brigada, seja um alerta para sistemas computadorizados, para fazer algum tipo de primeira reação. Essa primeira reação pode ser, por exemplo, o desligamento do sistema elétrico, se ele está ligado a essa integração, pode ser o acionamento de sprinklers, ou pode ser a própria chamada do Corpo de Bombeiros. Agora, Fernando, quais são as principais irregularidades que a gente encontra em prédios, sejam públicos ou prédios que não passam por uma fiscalização? De quanto em quanto tempo deve ser feita uma fiscalização? Existe alguma regulamentação para isso? Bom, o Brasil tem uma regulamentação bastante forte em relação as questões ligadas à prevenção de incêndio. A gente tem uma corporação de bombeiros bastante competente e com regras bastante claras em relação a o que tem que ser feito e de quanto em quanto tempo isso tem que ser revistado. A questão que a gente tem aqui no caso específicos de museus e outros imóveis que são tombados é que a gente tem de alguma maneira um conflito entre duas legislações. Por um lado a gente tem a legislação de prevenção de incêndios e tragédias que vem das corporações como o Corpo de Bombeiros, e por outro lado a gente tem uma legislação que fala sobre a manutenção, né, da originalidade do patrimônio. E por vezes, quer dizer, se a regulação fala que tem que ter, por exemplo, um encanamento de alta pressão de água para que sprinklers possam ser utilizados, por outro lado eu posso ter uma legislação que me impede absolutamente de eu furar essa edificação, porque ela é parte do nosso patrimônio cultural ou histórico. Isso fica muito complicado, né? Porque em casos de incêndio, por exemplo, como então proceder, né? Quando um museu passa por um incêndio como esse, né? Que tipo de equipamento ou de estrutura deveria ser correta num caso como esse para evitar que o fogo se alastrasse tão rapidamente ou que atingisse todos os cômodos da edificação, né? Se a gente tem legislações que são conflitantes. Bom, por um lado, quer dizer, a legislação conflitante, ela impede, por exemplo, uma liberação do Corpo de Bombeiros, mas isso quer dizer que nada pode ser feito. Não é que se eu não tenho essa liberação, então nada vai ser feito. Especificamente no caso que aconteceu, os sistemas de detecção hoje, eles são possíveis de serem feitos de maneira sem fio, né? Quer dizer, tudo é feito hoje pelo Wi-Fi, então isso aqui me permite um sistema de detecção que ele, de alguma maneira, agride muito pouco qualquer tipo de identificação. Isso, obviamente, quer dizer, poderia ter sido feito, ao mesmo tempo que eu tenho essa detecção, se eu tenho uma capacidade de reação, seja com uma brigada, né? A gente tem a informação que havia 4 vigias que eles, na teoria, deveriam estar preparados não apenas para a questão de segurança patrimonial, mas também ter algum tipo de treinamento em relação
a um primeiro combate ao incêndio, que pode ser, por exemplo, com extintor, enquanto o Corpo de Bombeiros não chega. Outras questões começam a ficar um pouquinho mais sofisticadas e até caras, é quando você, em lugares que você não pode passar esse encanamento, que você tem medo de algum tipo de explosão, por exemplo, de encanamento, para não gerar nenhum tipo de dano, por exemplo, ao acervo que lá está. Existem hoje soluções com gases que são gases inertes, que eles, sem ter nenhum tipo de dano potencial, eles conseguem sufocar, né, quer dizer, diminuir a propagação das chamas até que chegue o Corpo de Bombeiros. As tecnologias novas que podem ser empregadas e utilizadas em prédios que abrigam cultura, né, que abrigam esse patrimônio cultural. É muito interessante. Agora, a gente não tinha isso no Museu Nacional. Sabe me dizer se isso existe? Esse tipo de tecnologia já é empregado no Brasil em alguma casa que abriga um acervo tão importante quanto esse que a gente perdeu, Fernando? Não, como sempre, quer dizer, a gente vai procurar as melhores práticas, a gente acaba encontrando em acervos particulares, né? Então, você tem hoje, desde museus até coleções particulares que seja porque tem mais acesso aos recursos, seja porque tem menos burocracia na utilização deles, que são muito melhores cuidadas do que os museus públicos propriamente ditos. Eu não tenho informação aqui específica em relação aos museus públicos de uma maneira geral. O que a gente sabe é que, de acordo com o tipo de política do museu, quer dizer, se o museu ser público não necessariamente diz que ele é estatal, né? Você pode ter museus que são de patrimônio público, mas que tem por trás deles, você tem fundações que protegem esse patrimônio. O que a gente tem de informação é que a preocupação e o investimento nesses lugares ele é bastante superior ao que acontece nos estatais. Certeza. Agora, é fato, né, que toda essa tecnologia custa, como você bem disse, um investimento, mas é infinitamente mais barato do que o valor que essas edificações abrigam quando a gente pensa nas obras e tudo mais, né? Quer dizer, é um investimento que vale a pena, né, Fernando? Não, sem dúvida, porque mesmo se a gente estivesse falando de haver algum tipo de seguro, nenhum dinheiro do mundo devolveria o que se perdeu nesse caso específico do Museu Nacional. Quer dizer, são questões que não há indenização possível que vai trazer de volta o que se perdeu, né? A gente não está falando aqui de itens que podem ser repostos. Então, sobre esse ponto de vista, eu diria que o seguro, né, nem é uma alternativa, né? Porque quando algo não pode ser reposto, não é o dinheiro que vai repor de fato isso que foi feito. Então, nesses casos especificamente, eu diria que essa proteção que não havia no museu, ela não deveria ser passível de decisões da administração corrente. Isso aqui deveria ser alvo de legislação que proibisse a algum gestor de não adotá-la. Acredita que deveria incluir, então, na legislação cláusulas que obriguem os gestores a investir na segurança desse tipo de patrimônio? Isso é uma mudança de lei. Você acredita que isso seria mais fácil e seria cumprido para que nada disso aconteça numa próxima ou num próximo patrimônio cultural do nosso país? Sim, eu acredito que sim, porque, mais uma vez, a gente não pode substituir o que foi lá perdido. Então, a gente tem que garantir que o interesse nacional ele fique preservado com algum tipo de regulação como essa. Fernando Fleider, especialista em segurança patrimonial, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal Band News, edição da noite, trazendo um pouquinho de informação e análise sobre as questões de segurança que devem envolver casas de cultura com patrimônios de valor inestimável, como o que a gente perdeu no Museu Nacional do Rio. Obrigada pela entrevista.